a longa espera por finalmente correr na Fórmula 1 se esvaziou de forma fatal em uma largada. O GP do Canadá de 1982, o primeiro do país disputado no mês de junho, foi o palco da morte de Ricardo Paletti, de 23 anos, que fazia sua segunda corrida na categoria, a primeira com um grid completo. Uma pancada logo no início da prova pôs fim ao seu sonho. Mais sobre aquela triste corrida, vencida por Nelson Piquet em um ano tenebroso para a categoria, em nossa lembrança de hoje. Quinta-feira, 15 de junho de 2023. Esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de lembrança de quinta, hoje é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. A temporada de 1982 da Fórmula 1 estava um tanto dramática e enlutada quando a categoria desembarcou na ilha de Notre Dame, em Montreal, para a disputa de sua etapa do Canadá. Seria a oitava etapa da temporada que tinha até aquele momento a liderança de John Watson da McLaren. O irlandês havia vencido em Detroit na semana anterior e somava 26 pontos contra 20 de Didier Pironi e 18 de Alain Prost. Mas a temporada estava bem esquisita. Em San Marino, 10 equipes boicotaram a prova, resultando numa corrida de apenas 14 carros, dominada pela Ferrari e com a polêmica envolvendo Gilles Villeneuve e Didier Pironi. O francês desobedeceu a ordem da equipe para ficar atrás de Gilles e deixou o canadense enraivecido. Gilles deixou de falar com Didier e o tratou como inimigo pelas 2 semanas que se seguiram até sua morte durante a classificação para a etapa de Zolder, na Bélgica. Depois, em Mônaco, uma prova malucada com 5 líderes diferentes só nas 2 últimas voltas, em história que contaremos futuramente. Aí veio o Canadá. A organização local rebatizou o autódromo com o nome de seu famoso piloto, numa tentativa de animar um pouco o torcedor canadense. Mas a nuvem negra que pairava naquela temporada deu as caras já na sexta, quando Raul Boesel e Chico Serra saíram na porrada, quando o piloto da Fittipaldi acusou seu compatriota da March de não abrir passagem em uma volta rápida durante os treinos, mas de ter feito tal gesto para Keke Rosberg. No sábado, Pironi fez a pole, seguido pela dupla da Renault, René Arnoux e Alain Prost, e por Nelson Piquet da Brabham, que em Detroit sequer havia se classificado. Um dos brigões, Boesel, conseguiu largar em 21º, enquanto Serra não conseguiu vaga no grid. Recluso após a morte de Villeneuve pela rivalidade criada antes do acidente, Pironi estava às lágrimas quando encontrou os jornalistas após a classificação. No grid tinha também Ricardo Paletti. Quem? Sim, o italiano de 23 anos vinha de 3 temporadas medianas na Fórmula 2, onde teve sucesso somente em 81 pela Onyx, com 2 pódios e 11 pontos somados. Graças ao patrocínio da Pioneer, Paletti conseguiu uma vaga na pequena equipe Ocella, que estava em sua 3ª temporada. Paletti tinha o experiente Jean-Pierre Jarier, de 36 anos, como seu companheiro de equipe. E o ano não começou bem para o jovem italiano, que não conseguiu vaga no grid em nenhuma das 3 primeiras provas. Somente em Imola ele conseguiu correr, mas lembre-se que o grid estava desfalcado. Depois, ele conseguiu colocar o carro 32 entre os classificados para Detroit, mas um problema com a roda durante o warm-up o impediu de largar. Quando ele conseguiu se colocar entre os qualificados da prova de Montreal, enfim correria uma prova com um grid completo. Aí chegou o dia da corrida. A largada já tinha tido seu horário alterado para as 4h15 da tarde no horário local, para atender a um pedido das TVs de todo mundo. Afinal, naquele dia, a Copa do Mundo dava o pontapé para o jogo de abertura entre Argentina e Bélgica em Barcelona. No momento da largada, a demora para acionar a luz verde fez a Ferrari de Pironi apagar. Desesperado, o francês começou a gesticular os braços, pedindo a anulação da largada e um novo procedimento. Só que a direção de prova cometeu a insanidade de ignorá-lo.
e o sinal verde foi acionado, autorizando o início da corrida. Daí o jeito que sobrou para os pilotos foi desviar da Ferrari do jeito que dava. Com a visão obstruída, Boesel bateu com as rodas dianteiras no carro do francês. Eliseu Salazar e Jochen Mass também foram atingidos na confusão. Era meio que um prenúncio do que ainda podia ocorrer naquele salseiro. E foi quando o carro de Paletti, a mais de 150 km por hora, não teve nenhuma possibilidade de desviar. O italiano bateu em cheio, de frente, no carro de Pironi. No impacto, a frente da Osella ficou compactada e Paletti teve seu tórax completamente comprimido. Pironi saiu correndo, desesperado, para ajudar seu companheiro ferido, mas de repente a Osella explodiu em chamas devido aos mais de 200 litros de combustível em seu tanque. O fogo foi extinto muito rapidamente, porém Paletti só foi retirado das ferragens após 25 minutos. Mesmo sem o fogo, Paletti não tinha como sobreviver. Levado de helicóptero ao conceituadíssimo Royal Vic Hospital, o piloto acabou falecendo na mesa de operação na antevéspera de seu aniversário de 24 anos. As múltiplas fraturas e hemorragias internas no tórax e abdômen sofridas no impacto foram fatais. A prova ficou paralisada por 2 horas, mas recomeçou, com muitos pilotos pegando seus carros reservas. Um outro acidente aconteceu na terceira volta, quando Bruno Giacomelli chocou sua Alfa Romeo contra a Lotus de Nigel Mansell e por isso o britânico sofreu lesões, sendo levado ao mesmo hospital para onde Paletti tinha sido transportado. Pironi acabou fazendo corrida decorativa, já que seu carro reserva não tinha a nova suspensão que ele desfrutava em seu carro titular. Quem saiu vitorioso foi Nelson Piquet, que aproveitou o bom rendimento de sua Brabham para dar à BMW a sua primeira vitória na categoria. Riccardo Patrese e John Watson completaram o pódio. Claro, em completa tristeza por causa da tragédia ocorrida, pois a informação da morte de Paletti ocorreu somente após o término da prova. Aquela seria a única vitória de Piquet na temporada, e o ano estava longe de ter as más notícias encerradas. Quase 2 meses depois, em Hockenheim, Pironi sofreu o gravíssimo acidente na qualificação que o afastou de vez da Fórmula 1 na mesma prova dos sopapos de Piquet em Salazar. Keck Rosberg, então discreto, conseguiu 3 pódios em sequência, em Hockenheim, Zelsweg e a vitória em Dijon, e arrancou para o improvável título, já que o Watson passou 6 provas sem pontuar e Prost reagiu tarde aos vários abandonos do início do ano. Riccardo Paletti foi sepultado no cemitério Maggiore, em Milão, e hoje dá nome ao autódromo italiano de Varano, nas proximidades da cidade de Parma. Com a burrice completa da direção de prova de ter ignorado o pedido do Pironi, felizmente hoje isso não acontece. Se um carro para, o piloto sinaliza, automaticamente existe um novo procedimento de largada. Poderia ter salvo naquele instante a vida do Paletti, que as imagens, a gente até poupou algumas imagens, porque são terríveis as imagens do Paletti dentro do carro, completamente prensado que foi depois da pancada. É uma pena. Mais uma de tantas mortes que a Fórmula 1 na época podia ter evitado, e felizmente aprendeu. Tardiamente, mas aprendeu. Antes tarde do que mais tarde. Gostaram, pessoal, dessa lembrança? É uma lembrança triste, né? Mas importante para a gente sempre cobrar segurança em primeiro lugar no esporte a motor. A gente já disse aqui num vídeo anterior. A gente gosta de disputa, a gente gosta de ver os pilotos sempre inteiros. A gente não quer ver um monte de morte, ter que anunciar morte toda hora. Na quinta-feira que vem tem mais uma lembrança, pessoal. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente, PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.